Falar um pouquinho dos lesionados do Atlético, falar também um pouco da estratégia utilizada pelo Galo no clássico, tá, galera? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, cara, vai me ajudar demais no meu trabalho. E vambora, rumo a 20 mil inscritos, fazendo vídeo aqui toda semana. Vai ajudar demais. Vambora! Primeiro, duas coisas. O Arana, ele saiu ontem com 15, 20 minutos mais ou menos, saiu rápido do jogo, sentiu uma lesão, ele falou que chutou, deu um chute na bola e sentiu uma lesão, e essa lesão é uma lesão, assim, sentiu uma lesão não, ele sentiu pesando, né, sentiu um desconforto e aí com isso ele preferiu sair, falou que não foi na mesma região, mas não foi a mesma lesão que ele teve, né, provavelmente pode ter sido um desgaste. Ele falou, a aspa do Arana é a seguinte: foi a mesma região, mas não foi a mesma lesão. Era uma coisa que a gente já tinha conversado, eu com a comissão, com os médicos. E como eu falei, esse clássico, principalmente para mim, envolve muitas coisas. Queria estar dentro de campo, queria voltar aqui mais uma vez e auxiliar a equipe. Felizmente, meu corpo avisou e eu solicitei para sair, até mesmo para não piorar e não ter que ficar esse tempo todo parado. Ele falou que se... Ele negou que perguntaram se foi antecipada essa volta, né? Que a gente não sabia, foi o primeiro jogo dele. Eu já vinha enchendo o saco para voltar contra o Fluminense. Optaram por dar uma segurada para fortalecer a perna. Estava me sentindo muito bem, atingindo as velocidades para jogar. A responsabilidade é minha. Não foi nada apressado. Eu estava me sentindo bem. Sempre tem risco de sentir dor. E foi isso que aconteceu. O menino também virou problema, né? Que também retornava de uma lesão, que foi quem entrou na vaga do Arana, inclusive, e todos os médicos falaram que vai ser reavaliado, né? Vai ser reavaliado, teve uma pancada na coxa, e o Cuca, lógico, ele se responsabiliza por escalar o Arana, o menino e o Franco. O Arana que fazia uma boa partida, o Franco não fez uma boa partida, não conseguiu perseguir ou marcar o Matheus Pereira, pelo contrário, teve muita dificuldade de marcar o Matheus Pereira. O Atlético estava no meio de campo, do Atlético foi muito ruim, né? O Atlético chegava atrasado em todas as bolas, principalmente depois que o Rubens saiu. O menino também não entrou muito bem, o Atlético teve dificuldade de segurar o Cruzeiro no meio de campo, que dominou o meio de campo, o Lucas Romero e o Lucas Silva claramente melhores fisicamente, o Atlético está atrás fisicamente, além de estar cansado, claramente, o Atlético está muito sobrecarregado, muito cansado. E falta só 3 jogos do Brasileiros, né? Um da Sul-Americana, falta 5 jogos para acabar essa parada aí, para ter 15 minutos de descanso, 3 jogos do Brasileiro, um jogo de Copa do Brasil, um jogo de Sul-Americana. Copa do Brasil já na quarta-feira contra o Maringá. Sobre o que o Cuca fala o Arana está a 37 dias parados, o Gabriel Menino 20 e poucos, o Franco da mesma forma. A gente, pela necessidade, puxou os meninos para jogar. A responsabilidade é minha quando eu faço isso, não do departamento médico, não é de ninguém. Os jogadores precocemente expostos a campo por minha necessidade. Eu pedi para o departamento médico, precisamos. O Gabriel Menino saiu, mas não foi pela lesão dele, levou um pisão no tendão. O Arana sentiu um desconforto, mas não agravou a lesão, e o Franco teve um momento que eu fiquei preocupado, mas dali a pouco ele firmou. E sobre o empate, o Cuca falou que tem que valorizar, porque apesar de não ter sido um desempenho bom, a gente fez nos últimos 15 pontos do Brasileirão, a gente fez 11. Você não vai ter um jogo como você quer, de forma que você quer, sem ter condições ideais, e foi isso que aconteceu. A atmosfera toda estava favorável ao Cruzeiro, pelo descanso, motivação, gana de ganhar do Galo. A gente tem que saborear esse ponto, mesmo não tendo desempenho bom. E é o que eu falei, o Cruzeiro ele tem dificuldades, ele vem tendo muitas dificuldades em clássico, ele ganhou acho que 3 dos últimos 25 clássicos, 3 dos últimos 26 agora, clássicos. O Cruzeiro vinha muito melhor fisicamente, o Atlético estava desgastado, teve uma sequência de vários jogos fora de casa, até voltar contra o Fluminense. O Atlético não conseguiu respirar ainda, não conseguiu recuperar seus jogadores. Por mais que tenha um bom time, não tem um bom elenco, um elenco muito abaixo. O Cruzeiro tem um elenco melhor que o do Atlético, fora que o Cruzeiro poupou e descansou tudo, porque já saiu da Sul-Americana. Além disso, a estratégia do Atlético ela foi claramente defender, mas contra-atacar. O Atlético conseguiu fazer meia parte dela, né? O Atlético não conseguiu machucar o Cruzeiro, não conseguiu em nenhum momento levar perigo ou criar jogadas. Tinha uma dificuldade absurda na criação, óbvio, se deve muito à linha defensiva do Cruzeiro ser muito boa, muito forte. O sistema defensivo do Cruzeiro está muito sólido. Isso foi uma grande situação que rolou. Mas, além disso, o Galo... Como é que eu posso dizer? O Galo sofreu nessa criação, sofreu nesse meio de campo, não conseguia comandar ou dar ritmo ao jogo do jeito que gostaria. E isso pra mim foi uma das grandes situações desse jogo. Mas defensivamente o Atlético fez uma grande partida. Teve boas respostas como a do Vitor Hugo, teve boa resposta como... Vitor Hugo, hein? Teve boa resposta como o Vitor Hugo, teve boa resposta com o Rony. Boa resposta com o Vitor Hugo e boa resposta com o Patrick, né?
Os dois foram muito bem no jogo, o Vitor Hugo ganhou todas, o Patrick incorporou melhor o meio de campo. No segundo tempo, o Cruzeiro não conseguiu jogar contra o Atlético, o Cruzeiro teve muita dificuldade contra o Atlético ali na criação, por mais que ainda mandava no jogo, mas não conseguia criar oportunidades boas, né? Era muita bola na área. Lianco e Vitor Hugo foram muito bem na cabeçada, na jogada aérea. E o Rony, gente, a gente tem que entender que o Rony, ele tem um papel tático fundamental no Atlético. O Rony ontem fez um jogaço. Ninguém fala sobre isso, mas o Rony fez um jogaço, defensivamente e ofensivamente. Tentava criar, mas estava muito cansado também, mas tentava criar, mas ele não é um cara que tem tanta habilidade, ele não tem tanto 1 contra 1, mas ele tenta cortar e finalizar. Ele chuta de qualquer lado, gosta de chutar, gosta de finalizar, uma coisa importante. Só que ele acompanhou o Fagner e o Kaique quando precisou pra caramba. Foi muito, muito bem defensivamente. Pro jogo, pro que o jogo pedia dele, ele entregou demais, marcou demais e taticamente ele é perfeito, ele é vibrante, ele tá concentrado, ele tá ligado, sabe? Isso é muito importante pro Atlético, é muito legal ver essa disposição de jogadores assim, porque contagia o ambiente. Por mais que a gente tenha a limitação do Rony e a limitação do time do Atlético, eles se sobressaíram na qualidade técnica, na entrega e na raça. E isso é muito importante, tá bom? É isso. Espero que o Arão não tenha agravado a lesão, que ele volte mais rápido, recupere, mas volte mais rápido. E que o menino também já esteja à disposição para o jogo contra o Corinthians. Aí. Vamos torcer e esperar isso, tá? Mas temos jogo dificílimo contra o Maringá na quarta-feira. Vamos ver. É isso. Tamo junto. Deixa aqui nos comentários. É nóis.